Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, comprimia-se à volta de Jesus, quando ele estava ao pé do lago de Genezaré. Viu então paradas na margem do lago 2 barcas cujos pescadores tinham descido e estavam a lavar as redes. Subiu para uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Depois, sentando-se na barca, dali ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão, porém, respondeu-lhe dizendo: Mestre, trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Contudo, lançarei as redes sob a vossa palavra. Tendo feito isto, apanharam tal quantidade de peixe que as redes se rompiam. Acenaram por isso aos companheiros que estavam na outra barca, para que os viessem ajudar. Vieram e encheram tanto ambas as barcas que quase afundavam. Simão Pedro, vendo isto, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retirai-vos de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Na verdade, o espanto tinha-o invadido, bem como aos que se encontravam com ele, por causa da pescaria que tinham acabado de fazer. O mesmo acontecendo a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, todavia, disse a Simão: nada receis, daqui em diante serás pescador de homens. Então, puxadas as barcas para a terra, e tendo deixado tudo, seguiram a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E gostaria de começar esta catequese com uma ilustração. Nós temos aqui na capela uma bonita imagem da Virgem Maria, à minha direita. Evidentemente que, se rogarmos pedirmos a intercessão da Santíssima Virgem, seremos atendidos. Seremos atendidos. A imagem dela nesta igreja católica diz em palavras isto: aqui a mãe de Jesus ouve preces, ouve orações e as atende. Mas então fica uma questão: se a Virgem Maria nos ouve aqui, por que é que vamos aos seus santuários, como por exemplo a Aparecida? Por que organizamos peregrinações e romarias para os santuários, para estes locais dedicados de modo particular à veneração e ao amor e à devoção à Santíssima Virgem Maria? Por quê? Todos nós já fomos, em algum santuário. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, há vários santuários dedicados à Santíssima Virgem Maria. O maior de todos, próximo de nós, geograficamente, é o santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida. Por que vamos lá? Ora, por uma razão simples. Deus, na sua providência, marca lugares e situações para ali distribuir de modo especial suas graças. Então, lá em Aparecida, em outros santuários dedicados à Virgem Maria ou aos santos,
se recebe com mais facilidade e de modo especial certas graças que fora dali não se recebem. Isso eu estou dizendo, meus senhores, porque algo parecido acontece conosco, ou deveria estar acontecendo. Todos nós aqui ocupamos neste exato momento um determinado estado de vida. Alguns são casados, receberam o sacramento do matrimônio. Outros estão se preparando para o sacramento do matrimônio. Uma outra pessoa já chegou à viuvez. Outros estão pensando no celibato, em se manter solteiros. E acho que no caso hoje nesta missa, só eu sou consagrado pelo sacramento da ordem. Pelo sacramento da ordem, como aos consagrados a Deus pelos votos solenes, pela profissão solene dos votos de pobreza, castidade e obediência na vida religiosa. Meu irmão, minha cara irmã, preste bem atenção. Saber o lugar, o estado onde Deus nos quer é fundamental. Eu, Padre Renato, se me salvar, se eu chegar ao céu, eu chegarei como sacerdote, como padre. O senhor e a senhora que se casaram, os esposos aqui presentes, se chegarem ao céu, chegarão pelo sacramento do matrimônio, não fora dele, não sem ele. Os que viverem uma vida solteira e celibatária, chegarão pelo celibato, por uma vida solteira honesta e bem vivida ao céu. O problema é que nós olhamos para estas situações de modo errado, não como se deve olhar. Normalmente é pelo olhar da conveniência. O que é que me convém? Do ponto de vista das vantagens do mundo. Só que aquilo que lhe parece muito conveniente, muito vantajoso, casar ou não, manter-se solteiro ou não, o que parece vantajoso e conveniente aos nossos olhos, pode, e não é raro acontecer, pode ser algo bem diferente, quiçá contrário ao propósito de Deus. De modo que, assim como certas graças são dadas tão somente em determinados lugares, em determinadas situações, como já expliquei aqui, as graças que vão me salvar virão pelo exercício do meu sacerdócio, não sem ele. Então, quando alguém que foi chamado por Deus, preste atenção,
Quando alguém que foi chamado por Deus para a vida consagrada, abandona a vida consagrada, não está abandonando apenas uma espécie de profissão para trocar por outra. Não, senhor. Está abandonando aquele caminho traçado por Deus, para o qual e pelo qual Deus derrama as graças para que a alma encontre o necessário em ordem à sua salvação. Aliás, da minha experiência aqui, conforme o que eu estou falando, não sei se alguém conhece esse caso, mas normalmente um religioso, um consagrado, quando abandona o seu estado de consagração, não abandona apenas a sua consagração, abandona a fé. Ex-padre não assiste missa mais. Ex-padre não vai mais à missa. Então nós deveríamos ter um particular senso com relação aos projetos que fazemos que o negócio agora é projetar, né? É preparar é garantir o futuro e escolher os meios e os modos mais vantajosos para tal, sem perguntar se é isso que Deus quer. Mas é isso que Deus quer para a minha vida? É essa a minha vocação? É esse o caminho que devo seguir? Devemos estar atentos, filhos, porque são muito poucos os que pensam nisso. São muito poucos os que consideram esta grande verdade. Devemos pensar que Deus quer que estejamos naquele lugar, naquela situação, naquele estado onde possamos contar com os favores do alto, com os auxílios divinos. A maioria dos senhores e das senhoras está destinado a permanecer no mundo, a viver em sociedade e a trabalhar para expandir no meio dos homens as fronteiras do reino de Deus. Muito bem. É assim que o senhor vai se salvar. Porque, como é algo triste, quando alguém sai da vida religiosa, tendo vocação para ela, é algo triste e desastroso também, o contrário, quando quem não tem vocação para a vida religiosa ou para o sacerdócio, entra na vida religiosa ou no sacerdócio. Vocês devem talvez conhecer casos flagrantes de gente que não tem vocação nenhuma. O que é que está fazendo ali? Não tem vocação.
está ali atrapalhando-se e atrapalhando os outros. Não há, do ponto de vista da vontade de Deus, não há nenhum estado que você possa, mas isso é fácil. Tudo é difícil. É difícil ficar solteiro e celibatário e viver um celibato honesto, casto, é difícil. É difícil. É difícil viver um matrimônio casto e fiel, tendo às vezes que suportar o cônjuge que já começa a manifestar deficiências de temperamento, de humor. É difícil. É difícil o sacerdócio. Porque às vezes exigem de nós mais do que podemos oferecer. Uma vez que, como diz o apóstolo São Paulo, trazemos todo o tesouro, todo este tesouro do ministério sacerdotal de Cristo em vasos de barro. Vasos de barro. Quem é o padre? É um vaso de barro que traz o tesouro do sacerdócio. Mas um vaso de barro que se quebra facilmente. Então, não há variação. Como Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, que o caminho para a vida eterna foi e será sempre um caminho estreito. Sempre será. Aqui ou ali, casado ou solteiro, viúvo ou consagrado a Deus, não importa. Em qualquer estado de vida, em qualquer condição, o caminho será sempre estreito e apertado. No entanto, diz o Espírito Santo pela boca do salmista no Salmo 118: corri pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilataste o meu coração. Salmo 118, verso 32, vou repetir: corri, não diz andei, diz corri pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilataste o meu coração. Quando se está, onde se está, com a intenção de realizar ali o querer de Deus, a vontade de Deus, então não se anda, se corre, não obstante a estreiteza do caminho. Nós respiramos o ar infecto do mundo. Que considera todas estas coisas que estamos tratando aqui como situações fluídas, que podem variar, não importa, de um jeito ou de outro. A avaliação ímpia dos que não têm fé, dos incrédulos, considera exatamente isso, que o que fazemos fora da igreja, o que vivemos quando a missa termina, é algo que depende tão somente de nós, do que nos convém, do que consideramos ser mais lucrativo, mais vantajoso. Nós não pensamos assim. Nós não pensamos assim.
E o critério, não é? Isso aprendemos. Santo Afonso trata disso. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, trata disso. Quando, numa determinada altura dos exercícios, chega aquele ponto que versa sobre a eleição do estado de vida. O que é que deve nos preocupar? Um homem de fé, uma mulher de fé, sabe que deve estar preocupada com aquilo que for mais conveniente para a sua salvação. E não, a nossa preocupação não deve ser esta: Deus, o que vai ser melhor? Como é que eu posso fazer para ganhar o mundo? Mas, ó Deus, onde devo estar para ganhar o céu? Descobrir a nossa vocação e responder a ela é a tarefa de qualquer cristão sério, que entendeu que bem é o céu e que mal é o inferno. Se houvesse esse senso sobrenatural, esse sentido de fé, muita gente não teria se perdido. Um conhecido meu disse que não ia casar. Eu não vou casar. Estávamos naquela ocasião, tinha feito um casamento, e estávamos na festa do casamento, um rapaz estava lá que eu conheço, ele disse: eu não vou me casar. E por quê? Não vai se casar? Porque o casado tem dificuldade de administrar o final de semana conforme seu gosto pessoal, sim ou não? Com esposa e filhos, então o final de semana tem que ser, as decisões do final de semana tem que ser sempre compartilhadas. Não vou me casar porque o final de semana é meu. Como pode alguém se salvar assim, com esse tipo de mentalidade? Como pode se salvar alguém com esse tipo de mentalidade? De modo que aquele que não ocupa, não chega a assumir a sua vocação, não assume a sua vocação, terá uma dificuldade imensa para enfrentar os obstáculos e as dificuldades e as tentações e os arrojos de Satanás, uma vez que não está naquelas condições onde Deus derrama a sua graça de modo mais pleno e eficaz. E é espantoso o grau de egoísmo, de individualismo quando se trata desse assunto. Vale para nós o que vale para muitos cristãos, vale o critério dos ateus e dos ímpios. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Não dá. A vida é um empréstimo
que recebemos de Deus. E que um dia vamos o quê? Devolver. Todo empréstimo a gente devolve, sim ou não? Tem que devolver. Vai ficar inadimplente? Não vai. A vida é recebemos a vida emprestada. E com a vida recebemos o melhor modo de usá-la bem para a nossa salvação. É isso que temos que descobrir e viver, nossa vocação. E não tratar o tema da nossa vocação do ponto de vista pragmático, ou das vantagens. Mas assim, né? Se eu me casar com aquela pessoa, eu vou me dar bem, porque ela é rica, tem uma boa fortuna, vai receber uma grande herança. Isso é o pior mundo possível. Essa olha aqui, pode ser e acontece que o que assim pensa consiga até conquistar os bens almejados, mas a graça divina, a graça de Deus passa longe desse tipo de coisa. Longe desse tipo de coisa. Aí os outros olham e dizem: olha, se deu bem na vida. Já ouviram esse tipo de coisa? Se deu bem na vida, nós temos que nos dar bem na morte, não na vida, sim ou não? Se deu bem na vida, né? Se deu, vamos ver. Se deu bem na vida. Nós temos que nos dar bem na morte, porque já disse, repito aqui, vou morrer dizendo: mais importante do que viver bem, segundo os parâmetros mundanos, mais importante do que viver bem é o quê? Morrer bem. Morrer na graça de Deus, no favor de Deus. Guardem bem estas instruções. Portanto, os senhores e as senhoras, como é o meu caso, que já abraçamos nossa vocação, já abraçamos nossa vocação. Há quantos anos faz que você está no matrimônio? Quantos filhos teve? Eu já estou há mais de 3 décadas no ministério sacerdotal, há 32 anos. As senhoras aqui que são viúvas e que na viuvez estão equiparadas às religiosas, às freiras. Lembre bem que é assim. É por esse caminho aí, não por outro, que vamos chegar à vida eterna. Como eu falei lá de Aparecida no início desta catequese, assim como certas graças são concedidas só em determinados lugares, por isso os santuários, porque ali de modo particular e com maior abundância a graça de Deus é dada. A mesma coisa se diga a respeito do estado de vida que estamos ocupando. As graças que eu preciso, não apenas para o exercício do ministério sacerdotal, mas para me salvar, virão pelo sacerdócio. Isso eu digo, vale o mesmo para os que estão casados, para os solteiros, para os que pretendem se casar, para os que já estão na viuvez. É assim. Então não
nos deixemos infectar pela mentalidade mundana que diz: não, isso daí você faz como você quiser, pode trocar. Aí vocês veem essa gente que já está no 5º, no 6º, no 7º casamento. Imagina. No 7º, 8º casamento. Não tem condições. Ou a pessoa que não quer compromisso de nenhuma natureza, em nome de uma liberdade sem a verdade. Uma liberdade divorciada da verdade, onde ela possa fazer o que ela quiser a qualquer hora, sem prestar contas a ninguém. A ninguém. É o fim do mundo. Eu volto a dizer, todas as vocações têm suas dificuldades. Ser boa esposa não é fácil, ser bom marido não é fácil, ser bom padre não é fácil, ser consagrado não é fácil, bom consagrado não é fácil, viver uma vida solteira honesta não é fácil, porque a pressão é grande, a pressão é enorme sobre os solteiros. Eu sei, eu convivo, eu escuto confissões. Mas corri pela via dos teus mandamentos quando me dilataste o coração. Canta pela boca do salmista o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Nada é difícil para a graça de Deus ou impossível. Santa Isabel, rainha de Portugal, padroeira da nossa paróquia, conviveu com um marido, o rei Dom Dinis, que lhe deu de presente 6 filhos bastardos. 6! Fazia os filhos na rua com as amantes, e depois as amantes vinham entregar os filhos para Santa Isabel. 6! Que mulher moderna iria tolerar uma coisa dessa? E ela criou todos, e uma ficou santa como ela. Essa paciência heróica, essa humildade, porque isso é evidentemente, ainda mais para a situação dela, que era rainha, era um vexame, uma humilhação. Essa humilde aceitação de todas estas provações fez com que Santa Isabel conseguisse a conversão do rei Dom Dinis, que ao morrer nos seus braços, ao morrer abraçado por ela, pediu a Deus e a ela perdão de todos os males que lhe tinha causado. E não foram poucos, não foram poucos. Marido ruim, péssimo, mas a paciência dela, a fidelidade dela a Deus e a humildade dela a Deus obtiveram no fim, no último instante, a conversão daquele homem soberbo e duro de coração. Lá em Coimbra, o Gizan,
que é aquela caixa de mármore, onde fica o ataúde, onde fica o caixão Gizan de Santa Isabel, está todo decorado com pequenos cãezinhos, pequenos cachorrinhos, porque na Idade Média os cachorros eram símbolo da fidelidade. Não se punha anjinhos, se punha cachorrinhos, porque na Idade Média os cachorros eram símbolo da fidelidade. O Gizan de Santa Isabel, aquela urna onde ficava o caixão, é toda decorada. Tem o corpo dela, esculpido, ela morta, em volta vários cãezinhos. A fiel. A fiel. Essa poderia dizer com toda a propriedade, fazer suas as palavras do Salmo. Corri pelos teus caminhos, pelos caminhos dos teus mandamentos e da tua vontade, ó Deus, porque me dilataste o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.